O mercado naval e offshore está em plena expansão, o que tem garantido incentivos e investimentos no setor. O mercado de trabalho retrata bem este crescimento. No ano 2000, o número de empregos no setor naval em todo o país era pouco mais de 1.900. Hoje, 13 anos depois, passa de 73 mil. 50% deste total estão no Rio de Janeiro, que emprega mais de 35 mil trabalhadores. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a indústria naval e offshore no Rio de Janeiro, convidamos Augusto Mendonça, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore, ABNAV, e Alexandre Gurgel, diretor de Desenvolvimento Industrial da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, a CODIN. Qual é o cenário hoje da indústria naval no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ele é o berço da indústria naval. A retomada que aconteceu do ano de 2000 para cá, como você falou agora no início, aconteceu basicamente no Rio de Janeiro, porque aqui é que estavam as instalações físicas, né? Os estaleiros brasileiros se concentravam basicamente no Rio de Janeiro, pelo menos os mais importantes. Então foi aqui que aconteceu a grande retomada. Essas primeiras instalações foram utilizadas, né, pelos novos estaleiros que abriram aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro partiu na frente com uma indústria mista, né, trabalhando em embarcações de apoio, na construção de navios e, sobretudo, na construção de plataformas, a construção que nós chamamos de offshore. Por essa razão, o Rio partiu na frente e hoje ainda tem mais de 50% de todo o mercado brasileiro. O pré-sal deu um impulso também nessa retomada? Não, com certeza. A gente não pode esquecer que o cenário de encomendas da indústria naval, ele é intimamente ligado ao setor de petróleo e gás, certo, Augusto? A gente tem desenvolvido aí uma série de equipamentos, plataformas, barcos de apoio para as operações de exploração e produção de petróleo no mar. Aproveitando essa questão da indústria do petróleo e gás, influenciando a indústria naval, é importante a gente discutir os números que essa indústria consome. De 2013 até 2017, a Petrobras vai investir algo em torno de 150 bilhões de dólares só na carteira de exploração e produção. E desse valor, imagina, toda essa região sudeste representa algo em torno de 80% da produção nacional de petróleo. Então isso significa que nos nossos estaleiros nós vamos ter que estar construindo plataformas de exploração, sondas, barcos de apoio, que são os supply boats, os petroleiros para transportar todo esse produto. Então hoje a gente tem, a nível nacional, quase 400 equipamentos sendo construídos nos nossos mais de 50 estaleiros. E o Rio de Janeiro, como você colocou muito bem, ele representa algo em torno de 50% dessa indústria, não só na mão de obra, como também no processamento do aço naval, né, que nós temos aqui nos nossos 22 estaleiros que estão no Rio de Janeiro. Então, com essa importância e essa relevância, a gente vê um cenário para o estado do Rio de Janeiro muito positivo. Claro que com muitos desafios para serem superados. Mas há incentivos, né? Pelo menos dessa parte, a Caixa Econômica, no ano passado, anunciou uma linha de crédito em torno de 15 bilhões. Como é que está esse financiamento? A Caixa Econômica, ela, há 2 anos atrás, ela conseguiu ser considerada um agente repassador do Fundo da Marinha Mercante, e isso fez com que a Caixa focasse bastante a questão de óleo e gás, não só com o dinheiro do Fundo da Marinha Mercante, mas também com outras linhas de crédito. Então ela vem sendo bastante atuante no setor, procurando estaleiros, fornecedores, né, através da cadeia de fornecimento, e participando dos grandes programas, seja o Fundo da Marinha Mercante, seja o programa do Progredir, liderado pela Petrobras, e também pelas próprias linhas que a Caixa tem. Pelo que eu sei,
esse financiamento que a Caixa abriu, eles já colocaram 50% aí até essa parte do ano. Em termos de incentivos do Estado do Rio de Janeiro, o que é disponível para esse setor? Bom, isso é uma estratégia muito importante do governo do Estado, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela desenvolveu algumas ferramentas para incentivar, para motivar não só a manutenção dos empresários que já estão no Estado do Rio de Janeiro, como a atração de novos investimentos. Na linha de financiamento, a gente tem a AG Rio, que é a nossa agência de fomento. A AG Rio hoje ela está super bem equipada para atender todos os elos da cadeia produtiva. Então, o nosso banco do Estado para o desenvolvimento, né? O nosso pequeno BNDES, isso é a AG Rio. Na questão do desenvolvimento industrial, a gente tem a CODIM, que trata desde a localização dos empreendimentos, criando os distritos industriais, ajudando as empresas a se estabelecerem no Estado, e também a questão dos tributos, onde as empresas vão buscar o enquadramento das diversas linhas de incentivo que nós temos dentro da cadeia produtiva. Para apenas citar a questão do aço naval, né? Como eu já disse, o Estado processa mais de 50% desse aço nos seus estaleiros. A gente tem um decreto especial do aço que reduz o ICMS na importação dessa matéria-prima. O senhor falou de gargalos, que existem alguns a serem superados. A mão de obra poderia ser um desses? É considerado um gargalo? Não temos dúvida, né? O grande desafio é ter mão de obra qualificada para fazer frente a todas essas encomendas, todos esses contratos. Agora, mão de obra em todos os níveis da cadeia. A gente tem problemas que vão desde a gestão, né, das próprias empresas até o chão de fábrica, na produção. Então a gente precisa sim discutir, é uma bela estratégia de capacitação vertical. Alguns programas já existem, já vêm sendo implementados pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal, em parceria com instituições como a Abenave, como o Sinaval, que são grandes fomentadores, né? Na verdade, a Abenave representa a indústria, as empresas da cadeia produtiva, assim como o Sinaval representa os estaleiros, e a gente não poderia deixar de alinhar os nossos esforços com o mercado, assim como também a gente alinha os nossos esforços com a Federação das Indústrias do Estado, né, através do Senai, das nossas próprias instituições, no caso do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, os programas da FATEC, né, os Centros Vocacionais Tecnológicos, os CVTs. Então, assim, o desafio é ampliar todos esses programas e dar a qualidade e atender as demandas que essa indústria exigente vem pedindo. E o Alexandre, você além de tudo isso que você falou sobre especificamente treinamento de mão de obra, tem outras questões que o Estado do Rio apoiou muito, sou testemunha disso, que envolve a estrutura logística para esse pessoal que voltou a trabalhar na indústria naval e que estava fora. Então você tem questão escola, creche, hospital, né? Tem toda essa infraestrutura que o Estado atuou fortemente aí para o nosso setor. Isso é muito importante, né? Para poder aproximar, trazer de volta essas pessoas. Sim, sem dúvida, porque você tem hoje numa situação que o Brasil vive aí de pleno emprego, eu acredito que a dificuldade de conseguir mão de obra é uma coisa um pouco generalizada, né? No nosso caso, a grande maioria dos estaleiros tem constituído a sua própria escola internamente, trabalhando junto com o Senai, junto com o governo, na organização de cursos e treinamento da sua própria mão de obra. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No primeiro bloco, nós encerramos falando de mão de obra. E a nossa reportagem conversou com o deputado Paulo Ramos, que é presidente da Comissão de Trabalho da Alerj e membro do Conselho Estadual de Emprego e Renda. Vamos ver. O Estado do Rio de Janeiro tem feito grandes investimentos para prestigiar a indústria naval.
eu tenho que dizer, porque governos sucessivos, a começar pelo governo Garotinho. Renúncia fiscal para que os estaleiros no Rio de Janeiro fossem ressuscitados. E, então, o povo do Rio de Janeiro pagou um preço alto para que a indústria naval fosse recuperada. E houve a recuperação. Agora, surge uma questão ligada à mão de obra qualificada. O setor reivindica qualificação profissional. Mas nós temos no estado do Rio de Janeiro inúmeros setores públicos e privados qualificando. Só que não há um levantamento, e eu posso dizer isso de cadeira, que eu tenho procurado na Comissão do Trabalho e no Conselho Estadual de Empregos, tentar aprovar essa proposta para que tenhamos um levantamento de quem está qualificando e para quê no estado do Rio de Janeiro. Então nós precisamos saber, primeiro, qual é a mão de obra necessária, qual a qualificação necessária para diversos setores, e estamos tratando do setor naval, e temos que verificar em contrapartida quem está qualificando. Se não existe a qualificação para esse setor, o que é que está sendo feito com os investimentos públicos para a qualificação de mão de obra? Então, a qualificação, ela deve acompanhar a demanda. É preciso qualificar para quê? E aí, haver uma mobilização para a qualificação. O deputado coloca muito bem a questão da necessidade das informações, do diagnóstico, para a gente poder fazer um bom planejamento e atender efetivamente o que é demandado. Eu me lembro exatamente o ano, não sei se foi em torno de 2003, 2002, a ONIP, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ela preparou um diagnóstico do que essa indústria demandar 10 anos para frente. Eu me lembro, inclusive, que alguns programas, como o próprio PROMIMP, usou e foi influenciado por esses diagnósticos para traçar suas estratégias. Uhum. Agora, o mundo é dinâmico, uma década muita coisa acontece. No nosso entendimento, por que eu usei a UNIP, que é uma organização de uma indústria de petróleo, e o PROMIMP, que é um programa de maximização da indústria do petróleo. A gente não pode esquecer, e o público tem que saber, né, que o nosso petróleo, ele na verdade, ele é naval, o nosso petróleo está dentro d'água, então ele demanda a indústria naval para ter acesso à exploração e produção do petróleo, né? Mais de 80% do nosso petróleo não está em terra, está no mar. E o pré-sal está todo no mar. Então essa indústria demandará programas sérios e importantes. Então acho que a gente precisa sim, eu acho que a ABNAV, o Sinaval, a própria Unip, Firjan com as suas instituições, né, de SESI, Senai, SEBRAE, nós poderíamos montar uma governança e apresentarmos juntos um trabalho para o estado do Rio de Janeiro, focado nos todos os níveis da demanda de mão de obra para os próximos 10 anos e ajustar os nossos programas públicos estaduais, municipais, federais, assim como que a iniciativa privada, quando atuar, atue dentro de um planejamento conjunto. Isso, com certeza, vai melhorar o atendimento da demanda por profissionais no nosso estado. Olha, Alexandre, você tem razão quando você propõe essa articulação, porque a gente sabe que a indústria vai crescer de 70 para 100 mil funcionários dentro dos estaleiros nos próximos 3 anos. Isso é um dado concreto e real em função dos contratos que estão hoje presentes na indústria. Então, este crescimento representa aí 35%, 40% a mais da força que nós temos hoje. E esta iniciativa, não tenha dúvida, vai ser muito bem-vinda pelos estaleiros, porque sempre a mão de obra é um gargalo importante e ter a ajuda do governo nesse ponto é fundamental. Para continuar crescendo e atender às exigências do mercado, o setor naval e offshore tem que investir pesado em inovação. Como está ocorrendo hoje esse investimento? Inovação é uma palavra bastante interessante, né? Porque
Inovação significa eu fazer amanhã diferente do que eu estou fazendo hoje, né? Sempre visando melhorar a produtividade, fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Então, eu acho que isso é uma preocupação constante das empresas de um modo geral, mas, sobretudo, neste momento, para os estaleiros, por conta de que a tecnologia muda e avança a cada dia. A Petrobras, ela é líder mundial em águas profundas há mais de 15 anos, né? E pela proximidade da Petrobras ao mercado brasileiro, né, pelo envolvimento das empresas brasileiras com a Petrobras, é natural que você tenha também um envolvimento no perfil do crescimento tecnológico, no perfil da inovação. Então isso é uma coisa que vem acontecendo. Eu diria que esta é uma ação permanente. Hoje temos programas de governo, né, vamos falar aqui um pouco, por exemplo, do programa do Brasil Maior, que é do governo federal, que está abrindo projetos e linhas específicas, né, para a inovação no setor naval e dentro dos estaleiros. Eu sei que o senhor está querendo falar, comentar, a gente vai deixar para o próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós nos despedimos falando de inovação e do que tinha disponível pelo governo federal. E no governo estadual, como ele tem trabalhado a inovação no setor de naval e offshore? Geisa, vamos entender um pouquinho o estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Essa indústria, a gente não fala mais nessa indústria em retomada, essa é uma questão que tem que ficar clara. A gente hoje fala nessa indústria em competitividade, porque a indústria naval brasileira e a do estado do Rio de Janeiro não foge à regra, por tudo que a gente já conversou, ela vai precisar ser competitiva no futuro, não só no atendimento ao conteúdo local, mas essa indústria, para ser perene ao longo das décadas, ela vai ter que ganhar competitividade internacional. Os dados do Senaval mostram números grandiosos para o setor. No primeiro trimestre desse ano, estão em construção 373 embarcações, como petroleiros, navios sonda, navios de apoio e plataformas. Só as encomendas da Petrobras representam uns 40 bilhões até 2020, quer dizer, muita coisa acontecendo, né? Exatamente. E parte importante disso no estado do Rio. Isso, como a gente já conversou, mais ou menos metade dessa indústria está aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já discutiu que essa indústria precisa ser competitiva. O primeiro ciclo, que foi de retomar, está vencido. Daqui para frente, a gente tem que ter competitividade. Internamente, para melhorar os custos de produção, para o próprio país, para o resultado brasileiro, mas também para disputar no futuro com o mercado internacional. Isso não se dará se não houver um investimento programado, planejado na inovação tecnológica, porque a gente não vai conseguir repetir com os mesmos processos de hoje o sucesso de amanhã. O sucesso de amanhã é inovação. Qual a importância do conteúdo local para a indústria, para o crescimento dela e para a manutenção desse crescimento, para a expansão desse crescimento? Conteúdo local é uma política de governo no sentido de fortalecer e melhorar a capacidade da indústria brasileira. Na verdade, o Brasil, neste tema, não inventou nada, mas se inspirou em exemplo de países que deram certo. No caso brasileiro, a Noruega foi uma grande inspiração. Mas a gente tem que entender que conteúdo local não é reserva de mercado. Conteúdo local é oportunidade para as empresas trabalharem dentro de um setor. E como o Alexandre estava falando, a palavra da moda hoje é competitividade. Se a gente não conseguir trabalhar de uma forma competitiva, a gente tem chance de perder o mercado para frente. Eu posso dizer que a indústria naval hoje ela é competitiva, né? Nós temos em alguns produtos preços melhores e condições melhores do que o mercado internacional, e em outros ainda não chegamos nesse ponto, né? Mas estamos a caminho. Como é feito esse trabalho de garantir essa competitividade? É a partir de incentivos do próprio governo? A indústria tem um papel na formação desses fornecedores para que eles sejam competitivos? Como isso funciona?
Olha, o maior incentivo para a competitividade é o próprio mercado. À medida que o estaleiro sabe que a partir de um determinado preço ele não consegue fazer a venda, ele tem que se ajustar àquele patamar de preço. E ele trabalha junto aos seus fornecedores para que eles se ajustem a patamares de níveis internacionais. Hoje, como a gente tem acesso a vários mercados do mundo, é muito fácil você poder aferir preços. Agora, a mudança do regime do pré-sal para partilha trouxe alguma alteração para essa questão do conteúdo local? Tornou a regra mais rígida ou continua como estava? Dentro do processo de partilha tem uma mudança importante, que o nível de conteúdo local ele é aproximadamente o mesmo, que está na faixa de 65% para o nosso setor. Porém, ele traz uma novidade que é um conteúdo local mínimo para determinadas famílias de produtos. Então você tem um conteúdo local mínimo para válvula, um conteúdo local mínimo para tubulação de aço e por assim vai. Então isso aí é uma novidade, né, que veio a pedido da indústria fornecedora e a gente acredita que isso nós não teremos problemas para cumprir. Né? O que a gente vai ter é que, como trabalhar na competitividade. No nosso entendimento, Geis, é exatamente essa oportunidade para atrair e fixar o segundo, terceiro, quarto elo dessa cadeia produtiva, que começa nos estaleiros, mas que vai até o fabricante de motores, painéis elétricos, sistemas de navegação e inclusive os sistemas submarinos. Dentro da linha de competitividade e inovação, aproveitando, surfando a onda do conteúdo local, o Estado do Rio de Janeiro está lançando um programa que é o Cluster Subsia. Qual que é a ideia? Trazer para o Estado do Rio de Janeiro, já que essa indústria está praticamente no Estado, as empresas que fabricam os equipamentos submarinos e os seus subfornecedores. Então a ideia é que a gente tenha tecnologia não só para montar o manifold submarino, né, que é um sistema que fica lá no fundo do mar controlando a produção do petróleo, mas montar os componentes desse equipamento em fábricas no entorno desse principal fornecedor. Então esse é o encadeamento produtivo que vai permitir a competitividade da nossa indústria e que precisa de investimentos intensos na questão da inovação. Nós temos aço plano para atuar aí nesse mercado? Quantidade de aço, acho que o Ebenave responde melhor do que eu. Não tem dúvida. Não só o Brasil tem uma indústria de aço moderna, competitiva, né? Como também outras siderúrgicas vêm fazendo um esforço, ou pelo menos ensaios, para entrarem no setor. Eu acredito que aço não vai faltar. Essa parte subsea, ela é tão grande quanto o setor naval. Quando a gente vai pegar a exploração de um campo de petróleo, podemos fazer uma conta assim do 3 dedos. 1/3 é perfuração, 1/3 é o que a gente faz de plataforma, barco de apoio, tudo isso, e o outro 1/3 é subsea, que não há dúvida que o Estado do Rio de Janeiro está arrancando na frente, e muito na frente, nessa questão do subsea. Vocês estão de parabéns com a iniciativa. Agora tem que formar gente, né, para poder atuar aí nesse... E continuar com pesquisa e desenvolvimento, né? Lembrar que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, dentro do nosso estado, SEMPES. Não só o SEMPES, como o maior parque tecnológico de pesquisa e desenvolvimento offshore do planeta, que é lá no Fundão. Então, temos que aproveitar esse momento. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, doutor Augusto, obrigada, doutor Alexandre, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.